Olá, Bárbara, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo bem? E com você? E com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Olha, estou muito feliz de poder recebê-la nesse projeto, honrado. Esse projeto Live busca levar informações críticas e atualizadas sobre temas específicos do direito, mas de maneira leve, objetiva, didática, para a gente, em alguma medida, informar e também aliviar as tensões nesse período de isolamento. Eu dizia há pouco que você é uma excelente professora, procuradora municipal, especialista em direito civil, minha colega no G7 Jurídico. É, Adiantei já que nós hoje trataremos, dentro do direito civil, da jurisprudência do STF, do STJ, vamos ver as questões mais atuais e relevantes. Mas eu queria já no início da transmissão lhe agradecer pela generosidade, viu? Porque esse é um projeto que, como eu sempre digo, só se realiza pela generosidade dos amigos. ô Marcelo, eu que agradeço. Eu agradeço primeiro, antes de ter esse momento de quarentena, esse momento de isolamento, a gente já conversava, né? É Vamos verdade. tentar fazer um projeto juntos, vamos tentar fazer alguma coisa juntos. Você em Salvador, eu de cá, de Minas Gerais. E foi tão bom, porque aí essa quarentena ela pôde nos aproximar, aproximar os professores dos alunos de uma outra forma, né? É verdade. Que me deixou muito feliz. Olha o nosso querido Nesse Marcelo primeiro Fonseca ponto. aqui, ó, nos acompanhando na live de Ah, hoje. que bom, Marcelo, do G7 com a gente. Que bom você aqui, Marcelo. Que prazer. Saudade de vocês. E também por você estar abrindo a casa do processo para o direito civil. Para mim é um motivo de orgulho É poder estar aqui verdade. com você, trazendo um pouquinho de direito civil, você que tem tanto enriquecido com os seus convidados, os alunos sob processo. Muito obrigada, obrigada de coração. Eu que agradeço. O espaço é seu. Eu conduzo a live em formato de entrevista para lhe franquear a palavra por mais tempo. A estrela da live é você. Eu estou aqui só mesmo para Tá, conduzir o raciocínio. Lhe farei 7, 8 provocações, 7, 8 perguntas, mas tá. o espaço é seu. E eu já queria lhe fazer de imediato uma primeira pergunta. Qual seria o papel do STF e do STJ? Como é que você vê o papel do STF e do STJ nesse período de pandemia, de isolamento social? Eu até tenho acompanhado algumas lives com os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei duas que me chamaram a atenção, que foi uma com no ministro Dias Toffoli. Uhum. Agora eu não me escapou aonde que eu o vi, mas se não me engano foi no BTG Pactual e com o ministro Luiz Fux. Então essa foi agora eu recordo foi no BTG Pactual. E duas falas deles me chamaram muita atenção. Uhum. Principalmente a fala do ministro Luiz Fux. E ele nos disse o seguinte, Marcelo, que é um momento da gente fazer uma grande gestão democrática de união sobre essa situação excepcional que nós estamos vivendo. E ele também nos disse, que também me chamou muita atenção, que foi o seguinte: é um momento também do Poder Judiciário, do STF, ele ter uma certa humildade judicial para entender que não são todos os pontos que ele domina, não são todos os aspectos que ele tem a expertise necessária, mas ele vai se debruçar junto com a comunidade para entender o que está acontecendo e o direito poder corresponder a essa situação. E eu vejo que, de fato, ele está conseguindo corresponder. E corresponder num sentido de solidariedade social, puxando um pouco para o direito civil. Você vê que ele não está adotando, eu falo a Corte Suprema, né? Não está adotando medidas isoladas que beneficiem um e prejudiquem outros determinados. Está adotando medidas mais vastas, medidas mais amplas, de modo que a sociedade ela esteja protegida. Então, essa fala dele, ela me marcou porque ela foi certeiro Uhum. na forma como que o STF está conduzindo. Liberando, por exemplo, nós vimos a União de ter que adotar certas medidas que são impositivas na lei de responsabilidade fiscal,
nesse momento de pandemia, tentando controlar alguns ânimos mais exaltados e mais avassaladores. Então, eu acho que o momento é isso, é de fazer uma grande gestão democrática. E nessa gestão democrática não tem certo, não tem errado. O que tem é um meio termo pautado na proteção da sociedade. Isso que eu estou vislumbrando. Bárbara, lhe agradeço pelo esclarecimento. Eu preciso lhe fazer uma provocação sobre o PL, que já aprovado no Senado, 1179 de 2020, né? Porque transita esse projeto já aprovado no Senado por diversas áreas, né? Vai do Código de Defesa do Consumidor para o Código Civil, afeta a matéria do nosso querido Jaluca, empresarial. E eu queria que você falasse um pouquinho desse dispositivo para a gente, já estabelecendo alguns destaques aí para a tua área. Tá. Ele tentou, esse projeto, esse PL 1179, Marcelo, e quem está nos assistindo, ele foi um pedido do ministro Dias Toffoli. Então, foi um pedido do ministro Dias Toffoli junto ao Congresso Nacional. Quem encampou esse projeto foi o senador Anastasia. Ele convocou alguns membros da comunidade jurídica acadêmica para o auxiliar na elaboração desse projeto. E o objetivo era definir como que vão ser regidas as relações privadas durante esse período de pandemia. Então, assim, dentro do direito civil, o que perdurou no projeto foi o seguinte: esse projeto sofreu 88 emendas. O que foi para a Câmara dos Deputados foi a partir de um substitutivo de uma senadora, e ele foi para a Câmara dos Deputados com algumas redações importantes. Primeiro, foi paralisando os prazos prescricionais e decadenciais. Então, assim, se o prazo prescricional e decadencial já estava em curso, suspendeu durante esse período de pandemia. E o Senado, ele fixou um marco temporal. Ele estabeleceu o seguinte: entre o dia 20 de março de 2020 até o dia 30 de outubro de 2020. Esse é o período de paralisação dos prazos prescricionais. É claro que, se for verificado que essa situação ela vai se perdurar, até porque ouvindo muitos especialistas nas lives, né, Marcelo? Que agora o nosso momento é de lives. É verdade. Ouvindo muitos especialistas assim, na área médica, nas lives, a gente vai ter que conviver com esse vírus. Em maior ou em menor intensidade, nós vamos conviver com eles. Então, podemos ter momentos de calmaria e podemos ter momentos turbulentos. Então, hoje, o Senado fixou até a data de 30 de outubro de 2020. Então, o seguinte, só retomando o raciocínio: se o prazo prescricional ou decadencial ele já tiver tido seu início, durante esse interregno, esse ato, suspende o prazo. Se não tiver tido seu início, impede, ou seja, impossibilita o início do curso desse prazo, de modo que ele só vai iniciar depois de 30 de outubro de 2020. É uma segurança jurídica para as partes de uma relação contratual, de uma relação obrigacional, porque você não precisa de ficar afoito, correndo para o Poder Judiciário para exercer sua pretensão ou para buscar a tutela do seu direito, porque o prazo está paralisado, né? Então, esse foi um ponto muito importante, assim, indispensável no meu pensamento. Um outro ponto importante também que ele tratou foi sobre as relações locatícias. Mas qual que era o objetivo? O objetivo do senador era um objetivo até maior nas relações locatícias. Era impedir qualquer tipo de conduta que viesse a romper com essa relação locatícia, que viesse a extinguir a relação locatícia. O objetivo era manter as relações locatícias durante esse período, até porque é bom para o locador, é bom para o locatário, porque se locar um imóvel, ele não tiver mais a figura do locatário, o locador dificilmente ele vai arrumar rapidamente uma outra pessoa para que possa substituir aquele locatário. Então, o objetivo dele era manter essas relações locatícias. Só que esse objetivo assim mais
direto, mais intenso, ele não foi alcançado. Por quê? Entenderam os senadores o seguinte, isso eu achei muito bom. Uhum. Deixa as partes, cada uma dentro do seu caso concreto, dentro da sua situação específica, avaliar se é necessário manter a relação locatícia, se é necessário extinguir a relação locatícia, se mantém o valor atual do contrato, se abaixa o valor do contrato, porque o intuito era de autorizar uma redução do valor contratual, porque tem determinadas empresas, Marcelo, que não tiveram a sua atividade econômica tão sujeita, né, a essa situação, e essas pessoas, os empregados dessas empresas, que mantêm com terceiros relações locatícias, como eles não sofreram nenhum impacto econômico da pandemia, por que estabelecer num projeto uma regra geral de redução do valor do aluguel? Então, cada situação ela tem que ser avaliada em específico. Exato. Então, estabeleceu essa regra das relações locatícias, que permaneceu, foi a impossibilidade do despejo, desde que presentes algumas hipóteses do artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8245. Não são todas as hipóteses que vão afastar a possibilidade do despejo, só algumas hipóteses delineadas pelo legislador. Esse foi um ponto importante. E um outro ponto importante também que me chamou a atenção foi referente à incidência da teoria da imprevisão. Porque no projeto, o senador ele entendeu que alta da inflação, variação cambial, instabilidade econômica não poderiam ensejar a incidência da teoria da imprevisão, ou seja, não é um fato superveniente e extraordinário que gera alteração da base contratual. O que geraria alteração da base contratual e permitiria a revisão do contrato é se algo aconteceu no curso do contrato, entre 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020, que desequilibrou o contrato, mas intimamente ligado à pandemia. Então, assim, foram esses 3 temas que me chamaram a atenção, que eu creio, isso em relação obrigacional, porque também ficou uma redação referente à prisão civil do devedor de alimentos, Exato. porque não vai ser admitida a prisão civil dele, pode executar o valor dos alimentos, mas não vai admitir a prisão civil, mas nas relações obrigacionais e contratuais ficaram esses 3 pontos relevantes. Bárbara, você é super didática, objetiva, excelente. Deixa eu aproveitar aqui a sua exposição. Você falava sobre o acerto de não se estabelecer no dispositivo uma regra geral para regular as relações nesse período conturbado de pandemia, e eu penso que você está absolutamente correta. Acho, inclusive, que alguns estabelecimentos estão faturando mais agora do que antes. É possível que um pequeno estabelecimento, que agora, pelo serviço de delivery, perto do local onde as pessoas ali para aquela comunidade local, esteja com faturamento até maior do que aquele que era oferido, né, antes da pandemia, antes do isolamento. Então, de fato, o caso concreto sempre trará alguma peculiaridade que demandará análise cuidadosa. Não dá para antecipar as respostas antes do caso colocar a situação fática, o caso concreto, a pergunta. Eu acho isso sensacional. Isso evita muito oportunismo, né, Marcelo? Com toda certeza, com toda certeza. Tem outro ponto que eu também achei interessante, lá da locação, e vi também alguns dispositivos, um deles foi uma resolução do TJ do Paraná, há algum tempo, editada, sugerindo que os magistrados não concedessem a liminar para reintegração de posse em demandas com demandas diárias com muitas pessoas envolvidas. E eu fico imaginando, eu entendo a razão, mas essa foi uma resolução muito genérica. Não conceda liminar para uma reintegração de posse para você não retirar daquele local 30, 40 pessoas, fazendo com que elas tenham que se deslocar pelas ruas, porque isso vai colocar em risco muitas outras pessoas.
mas eu também fico imaginando se essa ocupação se dá numa fábrica que, por exemplo, está trabalhando para prestar algum tipo de auxílio a enfermeiros e médicos. Como é que fica isso, né? O caso concreto sempre trará alguma peculiaridade. Eu acho que você foi muito feliz É, quando disse que não dá para colocar na lei um dispositivo geral sem olhar para o caso concreto. Eu isso. queria lhe fazer considerando que aqui a gente tem muitos alunos, né? Nossos alunos, inclusive, estão aqui nos acompanhando, e aí eu primo sempre pela didática e que não posso perder a chance de ter uma exposição sua sobre a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, porque são temas evocados quase que diariamente agora nas relações contratuais. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, pontuasse a diferença. Claro. É o seguinte, quando a gente está diante da teoria da imprevisão, ela tem previsão no artigo 478 ao artigo 480 do Código Civil. Quando que ela vai estar incidente? Se eu tiver primeiro, diante, tem alguns requisitos que são expressos dentro do Código Civil. O Código Civil ele é muito claro, ele é muito didático, ele é muito fácil de você entendê-lo depois que você absorve o objetivo dele. Que ele estabelece para a gente, Marcelo? Primeiro, eu tenho que estar num contrato de trato sucessivo, de Uhum, execução continuada no tempo, ou de execução diferida. Um contrato de trato sucessivo é aquele contrato que se forma em prestações periódicas no tempo, né? 36 parcelas de não sei quanto num contrato de empréstimo de dinheiro. uhum, Ou o contrato de execução diferida, ele é um contrato em que o pagamento ele efetua-se uma única vez, mas num momento futuro. certo. Então, eu pago daqui a um ano uma única prestação, daqui a 90 dias uma única prestação. Qual que é a ideia? Todo contrato, ele nasce com um sinalagma contratual, com uma base contratual, com um equilíbrio entre as prestações. Eu assumo numa relação contratual uma obrigação compatível com aquilo que eu possa cumprir e a outra parte contratante com aquilo que ela pode cumprir. Uhum, Só que no curso de uma relação jurídica contratual, eventos extraordinários podem acontecer. Nós não temos como prever que um contrato, o ideal seria isso, mas que ele se mantenha da mesma forma, tal como originalmente pactuado. Então, aquela ideia do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, ele ainda existe dentro do direito civil, só que ele se vê relativizado quando algo extraordinário acontece no curso do contrato que quebra essa base contratual, que quebra esse sinalagma contratual e uma prestação que até então estava equilibrada, ela se torna desequilibrada. O que seria esse evento extraordinário? O Código Civil ele não fala só em evento extraordinário, não. uhum, Ele fala em evento extraordinário e imprevisível. Um conceito aberto, né, Marcelo? exato. Extraordinário e imprevisível. Mas a própria doutrina ela vem nos dizer o seguinte: olha, é extraordinário, é imprevisível tudo aquilo que foge dos riscos normais da contratação. Fugiu do risco normal da contratação, alterou a base do contrato, desequilibrou economicamente o contrato, é um evento extraordinário, imprevisível, passível da incidência da teoria da imprevisão. Então, até agora, nós vimos dois requisitos: um contrato de trato sucessivo ou de Uhum. execução diferida no tempo, mais um evento extraordinário e imprevisível que altera a base contratual. Só que esse evento extraordinário, imprevisível, Marcelo, ele não pode nascer com o contrato para incidir a teoria da imprevisão. Ele tem que acontecer no curso do contrato. Por isso que a gente diz que ele tem que ser um evento superveniente. Qual que é a consequência que esse evento traz? Terceiro requisito: uma das partes passa a suportar uma vantagem excessivamente eu vou colocar, uma das partes passa a se beneficiar de uma vantagem excessiva, em detrimento de um sacrifício pela outra parte. Uhum. Então, uma está se beneficiando em detrimento do sacrifício da outra, quebrou o sinalagma contratual. Então, o o Código Civil ele autoriza? Primeiro, rever esse contrato. É daí que surge a revisão contratual. O que a revisão contratual faz?
Hoje, a revisão contratual ela é através do Poder Judiciário, mas até há um forte movimento doutrinário para ela acontecer entre as próprias partes contratantes em um processo negocial, sem que Exato. haja intervenção do Poder Judiciário. O Exatamente. que acontece? Essa revisão, aquela parte que está se beneficiando economicamente do contrato, reduz o proveito dela. Então, assim, ela vai manter a relação jurídica contratual, porque a ideia do direito civil, Marcelo, não é extinguir os contratos. Os contratos foram feitos para nascerem e morrerem cumprindo com o objeto do contrato. Tanto que a gente fala muito do princípio da conservação dos negócios jurídicos. Então, a ideia é manter a relação jurídica contratual e aquela parte que está se beneficiando economicamente ter uma redução do proveito dessa prestação. Aí a teoria da imprevisão incide, trazendo como consequência, pode ser como consequência a palavra, a incidência da revisão. A revisão é a medida que a gente quer, é a medida que a gente busca, porque ela mantém o contrato. Se não for possível rever o contrato, aí sim o contrato se resolve, aí sim o contrato se extingue, que não é um efeito desejado pelo ordenamento jurídico. Mas eu também não posso, em contrapartida, obrigar uma outra parte contratante a se manter numa relação contratual, sendo que ela não consegue mais arcar com os custos daquele contrato e a outra parte se manteve praticamente inerte quanto a qualquer possibilidade de uma negociação ou de uma redução do seu proveito. Então, é aí que incide a teoria da imprevisão. Ela está sendo muito aclamada durante esse período de pandemia, porque entendeu-se que a Covid-19 é um evento extraordinário, imprevisível. Então, esse evento extraordinário, imprevisível, trazendo reflexos econômicos no contrato, permite a revisão dele. Perfeito. Ó, a Dindy Brasil diz que você que te adora, que você é maravilhosa. Tem outros alunos Ela é aqui. minha irmã, Marcelo, não vale. Dindy Brasil, né? Sobrenome, imaginei que fosse familiar mesmo. Mas eu tenho outros alunos aqui te elogiando demais, Bárbara. Ah, obrigada. Olha, a live está na metade, já tem gente pedindo para você voltar. Uai! A gente marca uma parte 2, né, Marcelo? Não é? Vamos estreitar essa conexão aí em Bahia, Minas. Vamos, vamos. Você não acha que esse período de isolamento e talvez o maior emprego das redes sociais, das mídias, podem de alguma maneira favorecer, por exemplo, a conciliação, a mediação? Muito. Marcelo, eu estou lendo um livro que eu até indico para quem tiver a oportunidade, também para os próprios operadores do direito. Posso falar o nome, Marcelo? Deve, deve. Ele chama assim, Negocie como se sua vida dependesse disso. Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele é do Chris Voss, ele era um agente do FBI e ele foi treinado para fazer negociações com reféns, com sequestradores de reféns americanos. Então ele conta as técnicas de negociação que ele utilizava. E assim, eu fiquei encantada com esse processo de negociação. E eu falei, gente, e assistindo 2 lives suas, Uau! uma da Maiara, que foi sobre justiça restaurativa, A professora e Mayara outra Carvalho, né? Justiça restaurativa na comunidade. na comunidade. É uma E grande outra com a professora também. professora Trícia. Ah, Você sim. lembra com a professora Trícia sobre mediação? Perfeito. A atriz, inclusive, deixou aqui o site. O governo federal tem fomentado essa prática, né? Da autocomposição, da mediação, da conciliação. E a gente tem fomento do próprio governo federal, já há um site para isso. E como as pessoas agora, por conta desse isolamento, passaram a acessar mais os sites, a se valer com mais frequência das redes sociais e da mídia eletrônica de modo geral, é por isso a provocação que ele fez. Se isso já não está Isso. mudando um pouquinho o nosso comportamento, e se passar do isolamento, se a gente não terá não apenas uma demanda do Poder Judiciário, mas possível e provavelmente também demanda por meios que permitam o acordo entre as partes, mas fora do âmbito judicial.
Eu acho Talvez e pelo acho próprio site, né? muito. Eu acho muito. Sabe por quê, Marcelo? O ser humano ele está tendo que aprender que ele tem que lidar com as suas próprias frustrações e ele saber, a partir de um diálogo com o outro, liderar os seus interesses, mas liderar os seus interesses não de forma impositiva. Liderar Uhum. os seus interesses a partir de uma convergência com os interesses do outro também. Eu costumo dizer que a gente tem muita cultura de litigar, mas a gente não tem cultura de negociar. A gente não consegue ouvir a outra parte, entender o lado do outro e saber a partir disso decidir. A gente sempre escolhe alguém para decidir por nós e depois xingamos se a decisão não nos é favorável, não é? É sempre assim. Então, quando o ser humano ele passa a ser protagonista da sua vida, ele passa a ser protagonista do seu próprio caminho, eu acho que a partir daí a gente vai conseguir efetivamente buscar até situações em que o indivíduo fique efetivamente satisfeito. Claro. E não é para um ficar satisfeito, é para ambos ficarem satisfeitos, né? Não é algo, não adianta o meu mundo estar feliz se o mundo do outro está triste. É algo global, é comunitário. Então eu vejo esse momento assim de restrição, de isolamento, onde as partes, onde até o acesso ao poder judiciário hoje ele está através de medidas mais urgentes, né? Claro. Nós não temos hoje uma atuação, até o CNJ soltou que parece que os prazos vão retornar agora a partir do dia 4 de maio e tudo mais. Mas até para a gente começar a entender, Marcelo, que eu não preciso de ter que buscar o poder judiciário para satisfazer aquilo que me incomoda, para buscar o meu interesse. Então, nesse momento de isolamento, as partes elas tiveram que dar um jeito de resolver a vida delas, sem a interveniência de um terceiro. E eu vejo que em muitas situações isso passou a dar certo. Porque ele construiu um diálogo, o ser humano não constrói o diálogo, né? Então, como em toda crise a gente tem que extrair algo bom, eu acho que essa parte referente ao diálogo, ela está sendo. Aí Eu nem que seja acredito. uma sementinha, Marcelo, nem que seja uma sementinha. Não, eu concordo contigo, Bárbara. Eu acho que o isolamento, o distanciamento e todas as questões envolvidas na pandemia já estão afetando a vida já está assim, afetando a vida das pessoas. Eu acho que nós vamos sair diferentes de toda essa experiência. E eu tenho fé de que nós vamos sair melhores de tudo isso. Talvez com um pouco Também mais de, tenho. talvez um pouco mais solidários, talvez um pouco mais preocupados com o próximo, talvez tendo um pouco Humanos, mais de né? empatia com reforço da humanidade. E eu acho que tudo isso colabora para um denominador comum, para o diálogo, né? Para que uma mediação, uma conciliação, uma negociação direta entre as partes seja frutífera. Então, eu imagino, acho que aqui a gente também concorda, eu imagino que com o fim do isolamento, o judiciário receba uma avalanche de demandas, que seguramente vão passar por quase todo o Código Civil. Mas eu acho que uma parte dessas demandas pode ser evitada se a gente começar a cultivar o hábito do diálogo. Mesmo que seja o Também. diálogo por aplicativos, por sites, por meios digitais, né, que estão aí também para facilitar a nossa vida. A live aqui a gente está promovendo hoje a prova disso. Eu É, acho que até, Marcelo, o próprio Poder Judiciário, quando ele recebeu uma demanda, assim, afeta, né, a pandemia, se ele vê que a pessoa, "Não, olha, eu tentei fazer um acordo, eu tentei conversar, eu tentei estabelecer um diálogo, mas não teve jeito, por uhum, isso que eu estou aqui." Eu acho que o próprio Poder Judiciário, ele já vê a situação sob outros olhos, claro, né? claro. Olha, a Netinha está me perguntando se a live vai ficar salva. Sim, eu sempre informo isso também, Netinha. Se você chegou depois, ou se por algum acaso teve que sair antes, não se preocupe, porque a live permanecerá disponível aqui no meu Instagram por 24 horas. E aí você tem a chance de conferir na íntegra todas as lições que a professora Bárbara está passando aqui. Não se preocupe. Deixa eu lhe fazer uma outra provocação, Bárbara. Como é que você vê a prisão domiciliar do devedor de alimentos hoje, né? É em relação à admissão ou não admissão? A orientação de que aquele que
injustificadamente deixa de arcar com o pagamento de pensão alimentícia, hoje deve ficar em prisão domiciliar. A prisão civil do devedor de alimentos, ela sempre foi vista como uma última rácio. E ela foi colocada no ordenamento jurídico, até no Pacto de San José, com previsão na própria Constituição e com a réplica no CPC, justamente por conta da natureza da dívida, né? Então, como a dívida ela tem essa natureza alimentar, como um meio coercitivo de fazer com que o devedor dê cumprimento àquela prestação, eu admito a possibilidade de prisão civil. Pois bem, como ela é apenas um meio coercitivo para se fazer o cumprimento dessa obrigação, eu penso, Marcelo, uma opinião pessoal, que em situações excepcionais, tal como nós estamos vivendo hoje, essa medida coercitiva ela pode vir a ser não substituída, porque eu não tenho outra medida coercitiva com tamanho peso igual a prisão civil, tanto que a gente costuma ouvir e brincar. Não é só ter medo de ser preso que arruma o dinheiro, que paga, que o negócio acontece de uma hora para outra. Assim, a gente não tem outra medida tão forte quanto essa, mas é uma forma, talvez aí a gente volta no tema que nós estávamos acabando de tratar, da possibilidade, através do diálogo, de se fazer um acordo e outras medidas executivas, como a cobrança da prestação alimentícia, o juiz podendo se valer de algumas cautelares atípicas, né, já que ele tem essa possibilidade, esse poder de tentar frear um pouco a possibilidade da prisão civil. Agora, quanto à prisão civil domiciliar, né, Marcelo, eu particularmente não vejo ela com a mesma força imperativa de uma prisão civil quando ela acontece no estabelecimento prisional. Então, você fala assim, não, eu já estou em isolamento, eu vou ficar dentro do meu domicílio mesmo. Então, isso não vai fazer com que o próprio devedor, ele impinja nele aquela intenção de dar cumprimento à obrigação. Então, talvez outras medidas executivas, a depender do caso concreto, elas possam se mostrar mais viáveis do que efetivamente uma prisão domiciliar. Perfeito. É novamente o diálogo com o caso concreto, revelando a fragilidade de você aplicar de forma geral uma única medida, crendo que essa medida geral, abstrata e única vai resolver todas as questões. Não vai. O caso concreto traz sempre uma peculiaridade. Tem que haver diálogo com ele para construirmos uma resposta adequada. Uma resposta adequada ao caso concreto. Nisso eu concordo contigo também. Queria, já que falamos em mediação, conciliação, falamos em acordo, como é que você vê isso? Aí vou pegar a tua experiência, você é procuradora municipal, como é que você tem vivido isso aí? Marcelo, trazendo mais para o meu campo, assim, dentro do município onde eu sou procuradora. Nós temos hoje um ato normativo que estabelece, cria essas câmaras de mediação dentro da própria administração pública, fruto da própria permissão consentida pelo CPC. Então, a gente tem isso regulamentado dentro do município, mas infelizmente não tem isso implementado. Algumas vezes, onde nós tentamos, enquanto procuradores, nós não temos o poder de fazer acordos. Isso, normalmente, os procuradores não têm em outras procuradorias. A possibilidade de fazer acordos é uma possibilidade que nos vem através de uma autorização específica. Então, o nosso gestor máximo olha para aquele caso concreto e fala, não, aqui você está autorizado a fazer um acordo. E, normalmente, ele delimita o conteúdo daquele acordo, ou seja, não nos deixa margem para uma efetiva atuação. Porque, às vezes, numa audiência, ou eu vim da parte contrária, eu vejo, nossa, aquilo que me propuseram não tem condição de apresentar aqui. Mas eu não tenho a barganha, a possibilidade de fazer diferente. Então, eu vejo, Marcelo, que foi uma intenção muito louvável do CPC de 2015 de estabelecer isso dentro da administração pública, porque nós sabemos que o maior litigante desse país é a administração pública, tanto propondo demandas quanto sendo réus nas demandas. E nós sabemos também
que há uma cultura muito forte dentro da administração que é a seguinte: leve esse processo até o fim. Então, a ideia é assim, você já vê que o caso ele é perdido, você já vê que aquele caso ele não tem condições de ter uma solução adequada que atenda aos interesses efetivos do município, mas você é levada a movimentar a máquina pública para levar aquele processo até o fim. Tem um sentimento dentro da administração que o servidor ele só vai ser bom se ele levou o processo até o fim. O que me entristece muito, sabe, Marcelo? Porque não me interessa se eu levei ou não o processo até o fim. O que me interessa é o resultado dele. Exato. E quanto menos aquele processo caminha, menos a máquina pública despende. Então, por vezes, chegam determinadas demandas em que você vê pela simplicidade da causa que você pode estabelecer um diálogo e que a outra parte ela está mais revoltada com a situação do que querendo uma reparação, por exemplo. Você vê que uma oitiva dela, uma acolhida dela, uma atenção de olhos do poder público para a questão dela, ela já se desarma. E evita até que o poder público seja obrigado a arcar com uma reparação lá na frente, que pode até ser muito maior do que a própria parte esperava. Então, assim, eu vejo que hoje eu falo por mim, por onde eu vivo, trabalho, né? Eu não vejo um caminhar, eu não vejo sequer um caminhar em relação a essa possibilidade de mediação. Mas eu tenho, assim, muita esperança de que o poder público, ele veja que não há outro caminho. Não tem outro caminho, a não ser essa construção do diálogo com a sociedade. Até porque o poder público, ele é o executivo, ele está ali representando a própria sociedade. Ouvi-la e atender às suas necessidades dentro do razoável, dentro do proporcional, dentro daquilo que é legítimo, satisfaz as expectativas da sociedade e com isso o próprio poder público ganha. Eu acho que daqui a um tempo, ele vendo que não terá outra saída, force a essa implementação. Mas, o Marcelo, vai depender muito mais do que ter uma estrutura, mas uma mudança de mentalidade. Exato. A gente falava aqui, né, que o jurisdicionado precisa se dispor ao diálogo, o poder público também, né? Também, também. E ele é muito, muito litigador, muito incisivo, muito... Eu diria, Gosta muito. eu diria sobretudo o poder público, porque é quem mais litiga, né? É. Então Ele é que mais dá despesa. seria bom que desse o exemplo. Que desse o exemplo. E como você disse muito bem, Bárbara, estrategicamente o custo acaba sendo muito menor. Muito menor. Muitas vezes Pensa, Marcelo, muitas vezes o custo para você, por exemplo, ter esse processo funcionando, ter toda a jurisdição, é maior do que o bem que vai ser oferido caso você consiga a satisfação do crédito. Satisfação do crédito. Pensa, por exemplo, Marcelo, eu no município dentro de Minas Gerais, para que nós possamos levar uma ação até o STF, até o STJ, nós temos que ter uma estrutura em Brasília. Por vezes, sem uma estrutura em Brasília, nós não conseguimos levar essa demanda até lá. E aí a gente se pergunta, olha o custo que tem para a máquina pública manter uma estrutura em Brasília. Perfeito. Deixa eu lhe fazer uma última provocação, Bárbara, porque infelizmente nosso tempo está acabando. Mentira! Live boa, passa rápido demais. Nossa, mas essa voou. Não foi? A gente conversava antes 45 minutos, só tá um tempo legal. Eu falei, vai passar rápido, você vai ver. Eu queria que Foi mesmo. Nossa, e a gente transitou aqui sobre teoria da imprevisão, sobre contratos, e aí falamos sobre locação, falamos sobre processo, falamos sobre contraditório, mediação. Foi foi um voo geral sobre o direito aqui, maravilhoso. Eu queria lhe fazer uma última provocação, queria que você me desse suas impressões sobre as possíveis alterações no direito de família pós-isolamento, pós-pandemia. Quer dizer, que você tem acompanhado aí pelos tribunais decisões que envolvem direito de família, guarda, por exemplo. Você acha que... O que você vê de impacto nas relações familiares
não digo demandadas no judiciário, não estou dizendo de problema, mas que mudança você vê entre as pessoas, no núcleo familiar, por conta do isolamento? Marcelo, uma coisa, assim, o que está sendo até muito discutido pela doutrina, tem até muitas lives a respeito disso, muitos artigos, é sobre a guarda compartilhada, né? Como que fica a guarda compartilhada durante esse período de pandemia, Uhum. e a gente também já visualizou a possibilidade dos pets, né, que são os super amigos. Eu não tenho, então assim, para mim é difícil falar, mas eu sei que quem tem um coração, uma alma muito grande por eles. Então, quando acontece também essa divisão do animalzinho, com quem que ele fica durante o período de pandemia e tudo mais. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção, se você me permitir focar nessa parte, foi que eu acompanhei uns estudos e até umas entrevistas na televisão sobre o aumento da violência doméstica durante esse período de confinamento. Aí isso me preocupou. É claro que ele tem reflexo no direito penal, mas muito mais ele tem reflexo nas próprias relações familiares, né? Então, assim, eu vejo que nesse momento onde está tudo muito aflorado, estão todo mundo muito ansioso, sem saber o dia de amanhã, sem saber como fazer. Muitos perderam seus empregos, isso é fato, porque nós temos muitas atividades que tiveram de interromper mesmo, de paralisar. E isso inibiram os seus próprios empregados de darem continuidade nas suas atividades e ocorreu a dispensa, e isso o homem mais dentro de casa, a mulher ela se tornou mais vulnerável. Esse é o ponto que está me preocupando durante assim esse período de pandemia, sabe? Uhum. Como que vai ser o reflexo na vida psicológica da mulher após essa convivência num estágio assim de violência física, de violência psicológica, de violência social. E eu não preocupo nem é muito com o hoje, eu preocupo com o reflexo que isso vai fazer no futuro, sabe? Porque isso não afeta só ela, afeta os filhos, afeta por vezes os pais que moram junto com ela e que veem também esse ato de violência, porque a gente sabe, Marcelo, quanto maior é o núcleo familiar e menor é o ambiente de convívio, eu falo assim, 10 metros quadrados, 30 metros quadrados, 5 pessoas convivendo. Mais acaloradas elas ficam as pessoas, né? Então esse é um ponto assim que está me chamando um pouco a atenção. Não sei se esses índices eles vão continuar aumentando, se essas situações de violência elas vão continuar perdurando, mas eu sei que elas sofreram um impacto significativo durante esse período de pandemia. Você está certíssimo, Bárbara. Acho, inclusive, que esse é um tema muito sério que demandaria uma live específica, né? Acho que é um tema que merece ser abordado, inclusive, nas lives dos amigos que advogam nessa área, né? Que tem expertise nessa área. Acho que esse é um tema que reclama lives específicas. A gente precisa debater isso, inclusive porque o período de isolamento vai sendo ampliado, as pessoas passam mais tempo dentro de casa, não é mais 15 dias, um mês, vamos caminhar para 2 meses, a tensão aumenta, né? Os ânimos ficam mais exaltados, e a gente precisa, de alguma medida, atuar, em especial para tentar minorar ou prevenir os efeitos nocivos, né, desse tipo de violência. Você está certíssimo, acho que a gente tem que pensar em lives específicas para isso. Infelizmente, minha amiga, nosso tempo já acabou. Marcelo, mas passou muito Não rápido. é, eu queria lhe agradecer muito, muito, muito pela generosidade, pela confiança, ter aceito o convite, por ter participado do projeto. Foi uma honra recebê-la aqui. Dizer que a casa é sua, volte sempre. Você é muito querida, muito simpática, muito didática. Nossa, tá subindo tanto coração aqui na minha tela do celular que daqui a pouco vai travar a internet. E eu queria lhe fazer um pedido, né? Já me mandaram para mim aqui mensagens que hoje é o Dia Mundial do Livro. Então eu queria que você me perguntou se podia indicar um livro. Eu falei, lógico que pode, ainda mais hoje. Então eu queria lhe fazer um pedido, que você deixasse ao final da live a indicação de um livro que não fosse jurídico, mas que você acha que é importante, que pode servir de auxílio nesse momento.
e lhe dar também 2 minutos para que você possa se despedir dos nossos telespectadores. Você viu a live, né, com a atriz, então você sabe que agora nós temos telespectadores. Não ela falou, ai, Marcela, eu não sei se eu chamo seus alunos de telespectador. Mas agora as mídias sociais é veículo de comunicação, então Te- todo te- mundo é telespectador, né? teve uma professora que aceitou. Depois ela viu o número de seguidores e falou, não vou não. Eu falei, não pode vir participar, que os meninos são todos comportados. Pode participar que não dá para ter medo não, né? Mas falei que eu tô lendo esse, né? Negocie como se sua vida dependesse disso, Dependesse do Chris disso. Voss. Ele é da editora Sextante. Agora, esse outro que eu tô esperando esse que eu tô lendo terminar para começar, tá muito casado com o atual momento que a gente está vivendo. Por quê? Você vai perceber, e eu já estou percebendo isso, nós vamos ter que mudar algumas ações daqui para frente. A gente vai definir na nossa vida o que é supérfluo, o que é necessário, aquilo que eu preciso de ter como gasto, aquilo que eu posso me afastar daquele gasto, aquilo que eu preciso efetivamente consumir, aquilo que eu posso deixar de consumir. Então, assim, é uma mudança de valores mesmo, é uma mudança de paradigma mesmo. É, aí me chamou, ele já está até aqui em casa, ele chama O Essencialismo, esse livro. Ou essencialismo. O Essencialismo. Se você permitir, eu posso postar lá no meu Instagram com o nome do autor certinho para quem tiver Ai, interesse. pronto. A Simone já anotou, já botou um coração. Me faça essa gentileza, porque eu vou repostar Faz, nos meus stories e aí o pessoal tem condição de anotar com calma e tranquilidade. tá. Porque Tá aí eu bom? acho que a gente aproveita esse momento e adota um novo comportamento daqui para frente. É isso. Tem que ver Ô as coisas Marcelo, com eu os olhos queria do coração. isso mesmo. Eu queria te agradecer. Eu acho que assim, a palavra, o momento, ele exige uma palavra só que é gratidão. Obrigada por você ter aberto essas portas para o direito civil. A gente pode voltar trazendo outras coisas, outros temas que você queira trabalhar com seus alunos, para mim, com seus telespectadores. Para mim Tão vai chique ser um agora, hein? prazer. Para mim vai ser um prazer. E assim, te elogiar, porque nesse momento nós víamos muito as redes sociais, e eu falo especificamente pelo Instagram, como uma rede social essencialmente consumista. Tudo que se abria nessa rede social era para fazer com que o indivíduo gastasse. E por muitas vezes gastasse além daquilo que ele efetivamente pode consumir. Então, é uma mulher bonita, com uma roupa, com um cabelo, com um corte, as coisas que nos faziam efetivamente, compeliam a gastar para estar inserida num determinado mundo, né? Uhum. Ficcionado, um mundo ilusório. Então, o que aconteceu muito bom nesse momento e que você foi uma grande porteira para isso, foi permitir que as redes sociais fossem fomento para estudo, fosse fomento para conhecimento, porque essa é a nossa verdadeira riqueza. É isso verdadeiramente que nos enriquece, assim, é perene na nossa vida, né? Então, assim, te parabenizar. Você usou uma rede social com uma outra finalidade, está arrasando com ela, e agradecer Obrigado, meu. aqueles todos que nos assistiram para continuar assistindo as suas lives, para que possam cada vez se enriquecer mais. Muito obrigado. Eu sabia já que você era uma grande professora, mas já tinha também aqui a convicção de que você era também uma ótima pessoa. Por esta razão, inclusive na live de hoje, eu lhe fiz algumas provocações técnicas, mas outras também mais humanas, porque eu tinha certeza de que você tinha uma boa mensagem para passar para todo mundo que estava aí seguindo, nos acompanhando. E eu tenho certeza que eu encerro a live de hoje mais leve, mais feliz, com mais esperança de que dias melhores estão por vir. Muito Amém. obrigado. Volte sempre, foi um prazer conversar contigo. Você será sempre muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Um abraço enorme. Muito obrigada. Outro. Até a Tchau, tchau. próxima. É isso, meus amigos, encerrando aqui mais uma live que na tarde de hoje
me permitiu conversar com uma querida professora Bárbara Brasil. Tratamos da jurisprudência do STF, do STJ e de algumas questões pontuais e atuais sobre o direito civil. Espero que vocês tenham gostado. Já já eu disponibilizo a live na íntegra, lembrando que ela vai ficar disponível por 24 horas, tá bom? Sigam firmes aí com os estudos. Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê.